Olá, oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sétima aula. E nessa sétima aula nós vamos continuar, o capítulo 5 sobre frações algébricas, mas vamos ver mais alguns conceitos antes de entrarmos nos problemas, nas operações com frações algébricas. Vamos conceituar um pouquinho mais sobre frações algébricas nesta aula de número 7. Antes de começar, gostaria de saber se você está fazendo essa atividade, se você está bem, está se cuidando e assistindo às nossas aulas. Por favor, eu queria pedir para que você fizesse um feedback da nossa aula, mandasse para a coordenação, mandasse para nós aqui nas nossas redes sociais. Mas é importante você dar esse feedback para que possamos melhorar. É porque até podermos estar juntos presencialmente, este é o melhor modo que nós encontramos para que o seu estudo não parasse. Então, vamos continuar e dê esse retorno para a gente. Vamos lá, aula de número 7, frações algébricas. Bem, as frações algébricas são o que, professor? Olha aí, é toda fração em que o denominador é uma expressão algébrica. Lembra que fração ela é formada por dois números, né? Um número em cima, onde é o numerador, um traço, que é o traço fracionário, e um número embaixo, que é o denominador. E toda vez que eu tenho uma expressão algébrica no denominador, eu estou diante de uma fração algébrica. Lembrando que uma expressão algébrica é aquela que contém o quê? Contém o termo algébrico, o termo literal. Que é o termo literal? É justamente uma letra, um elemento oculto. Então, continuando. Olha aí, exemplos de frações algébricas. Olha, em todos eles aqui, eu encontro letras no denominador. Estão vendo? Isso, então, são exemplos de frações algébricas. É com esse tipo de números, que vocês vão lidar agora. Mas olha aí, frações não algébricas. Olha que eu tenho o denominador. 2, 4, 2. As incógnitas estão em cima. São frações? São frações. Mas não são frações algébricas. Ok? Então, qual é a condição de existência para uma fração algébrica? É o quê? O denominador não pode ser zero. Lembra que para uma fração existir, eu não posso ter no meu denominador o número zero. Eu posso ter qualquer número aqui embaixo, tanto naturais quanto números reais, números inteiros, mas entre esses números eu nunca posso ter o número zero no denominador. Então, logo, para existir uma fração algébrica, para eu ter aqui, essa incógnita não pode admitir o número zero. Na verdade, não só a incógnita. O denominador todo não pode dar zero. Então, para determinar a condição de existência de uma fração algébrica, devemos levar em conta os elementos que vão torná-la numa. Quais são? Quais sejam? Primeiro, se o denominador é um polinômio ou até mesmo um monômio, devemos estabelecer que a variável pode assumir qualquer valor menos o que deixará a operação igual a zero. Como assim, professor? Olha esse exemplo aí. Na fração 3 sobre 8x menos 8, x pode assumir qualquer valor menos o número 1, pois ele deixará o denominador igual a zero. Se aqui for 1, 8 vezes 1, 8. 8 menos 8, 0. Então, deixaria de existir a minha fração algébrica. Não teria mais uma expressão algébrica no denominador. Então, qual é a minha condição de existência? CE, a gente chama. A condição de existência seria que o x tem que ser diferente de 1. Pode admitir qualquer valor, até mesmo aqui o número 0. Por que eu posso botar o 0 aqui? Porque não zeraria a minha conta aqui embaixo. Se fosse 0 aqui, o meu denominador seria menos 8. Então, o denominador todo não seria igual a 0. Então, pode ser qualquer número, mas diferente de 1. Certo? Então, isso aqui, x diferente de 1, é o que nós chamamos de condição de existência. Outro exemplo, na fração x mais 1 sobre raiz quadrada de 2x.
x deve ser maior que zero, pois não existe raiz quadrada de número negativo e o denominador não pode ser zero. Lembrando lá que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se eu colocar ali o zero, tá? 2 vezes zero vai dar quanto? Zero, ok? Raiz quadrada de zero é zero. Então, toda essa conta daria quanto? Zero. Mas, olha, ele diz aqui que a condição de existência é que o x deve ser maior do que zero. Então, pode ser zero? Não, não pode ser o zero. O zero está descartado. Se é maior que zero, o zero está descartado. Então, pode ser quem? 1, 2, 3, 4, 5. Professor, pode ser valores negativos? Também não. Menos 1, menos 2, não. Então, tem que ser todos os valores maiores que zero. Então, a partir de 1, no caso, eu posso colocar ali. Então, essa é a condição de existência para que essa fração algébrica ela exista, né? Lembrando que é uma condição de existência, é algo que te pode, né? Que te concede a existência, né? Você só existe porque aquilo aconteceu. Né? Algo que você queira, né? Vamos supor, você mesmo, né? Você, como pessoa, só existe porque um dia o seu pai e a sua mãe, eles se amaram e a sua mãe concebeu você. Então, isso é uma condição de existência, né? Nós só estamos aqui, neste momento, tendo essas aulas online, né? De forma com vídeos, porque nós temos, né, infelizmente, esta pandemia. Então, a condição de existência desta aula online aqui, infelizmente, é a pandemia. Poderia ser outra coisa, mas infelizmente é a pandemia. Por isso que nós estamos trabalhando de casa, gravando videoaulas, e você está na sua casa estudando. Tá certo? Então, vamos continuar. Numa expressão algébrica fracionária, devemos estabelecer a condição de existência de todos os denominadores, quando eles apresentarem variáveis. Então, se eu, por exemplo, nesses dois exemplos aqui, eu só tenho um denominador, ok? Mas se eu tiver mais de um, como nesse caso aqui, ó, 2 sobre 5x menos 10, mais 3 sobre y mais 9, menos 1 meio. X deve ser diferente de 2 e o y deve ser diferente de menos 9. Porque se eu colocar 2 bem aqui, 2 vezes 5 vai dar 10, 10 menos 10, 0. Então, isso aqui deixaria de existir. E aqui, se for menos 9 mais 9 são simétricos, vai dar 0. Também deixaria de existir. Então, a condição de existência é que esses dois caras aqui, tanto x quanto y, um seja diferente de 2 e o outro diferente de 9. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês? É que se eu tiver mais de uma expressão algébrica, né, uma expressão algébrica não, mais de uma fração algébrica, com soma, subtração, principalmente soma e subtração, que isso ocorre muito, e também na multiplicação também. Nas operações em gerais, eu não posso ter o meu denominador igual a zero. Então, eu vou ter que descobrir e verificar essas condições de existência, porque nós vamos fazer operações com esses denominadores, tanto numerador quanto denominador, e no final eu não posso ter as minhas incógnitas, né, com números que vão gerar no denominador o zero, tá certo? É por isso que nós temos que saber a condição de existência. Às vezes, as condições de existência elas são dadas justamente na questão, tá certo? Então, vamos lá. Simplificação de frações algébricas, ok? O que a gente vai entender com simplificação de fração algébrica? O que é isso, professor? Simplificar uma fração é reduzi-la à sua forma mais simples. Para isso, devemos dividir os polinômios numerador e denominador pelo MDC entre eles. Gente, isso é bem parecido com o que a gente já viu lá no quinto ano. Quando eu quero fazer uma simplificação de uma fração, né, descobrir qual é o número que eu vou dividir em cima e embaixo, o que eu faço? Eu posso fazer pelo método das divisões sucessivas, né? Ou eu
calculo o MDC. É a mesma coisa que você vai fazer aqui, só que aqui a gente está trabalhando com MDC entre polinômios, né? Monômios e polinômios. O que a gente vai fazer aqui, então? Vai calcular o MDC entre esses polinômios. Como é que a gente faz isso? Faz lá a decomposição com os números e depois eu vou procurar a questão da parte literal. Resumindo, isso nós vimos na última aula, você pode voltar lá na última aula e assistir de novo isso. Mas resumindo, quando eu quero calcular o MDC, eu vou separar os elementos comuns, né, que tem um e no outro, tanto num quanto no outro. E, além de separar esses elementos comuns, né, tanto coeficiente quanto parte literal comuns, eu vou procurar aqueles que têm os menores expoentes. Tá? Vamos lá fazer e depois a gente vai explicar. Aí depois que eu encontrar esse MDC, eu vou dividir eles tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Olha aí. Exemplo número 1, olha. 20a ao cubo, b à quarta, c quadrado, sobre 25a à quarta, bcd ao cubo. Se eu for fazer o cálculo, de cara, só com a parte numérica, e fosse fazer aqui a decomposição em fatores primos, eu já sei que o elemento comum entre eles eu encontraria apenas o 5, ok? Lá no finalzinho. Isso aí é com certeza. Tá? Mas você pode fazer na sua casa e verificar que o único elemento comum que você vai encontrar entre eles é o 5. E já entre as letras, eu vou procurar os elementos comuns. Olha aí, já coloquei a solução aqui. Quem seria? A, B, C. Ó. O D não aparece no numerador, então ele está descartado. Aí eu vou olhar para o A, B, C e vou procurar aqueles que têm os menores expoentes. Do A é o 3, porque no denominador é 4. No B é só B. E no C é apenas C, porque lá em cima é C ao quadrado. Então esse aqui é o meu MDC. Pronto, cheguei no MDC, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar agora. Como é que eu simplifico? Eu vou pegar o meu MDC e dividir tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Olha aí, acompanhe. Fazendo a divisão, vai ficar ó, 20 dividido por 5, 4. A ao cubo dividido por A ao cubo, ó, vai dar quanto? Dá 1. Então ele some. Por isso que ele não está aqui na minha resposta. B à quarta dividido por B, B ao cubo. Por quê? Divisão de potência. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 3, perdão, 4 menos 1, 3. Ok? C quadrado dividido por C, C. 2 menos 1, 1. Embaixo a mesma coisa, ó. 25 dividido por 5, 5. A quarta por A ao cubo, apenas A, né? 4 menos 3, 1. B dividido por B, ele some. C dividido por C também some, porque todos dão 1. Tá? D ao cubo dividido, não tem ninguém, eu só vou repeti-lo. Então, isso aqui seria a minha fração algébrica simplificada. Ok? Vamos a um outro exemplo para ver se você entendeu. Gente, se você não está entendendo essas divisões, essas coisas, é porque você não assistiu a aula de monômios e polinômios. É importante que você volte e assista essas aulas. Segundo exemplo, olha aí. A quadrado B menos, perdão, 3A quadrado B menos 3AB menos 36B sobre 2A ao cubo menos 6A quadrado menos 36B. Ah, professor, vou logo cortar aqui? Não, calma, não pode fazer isso, tá? Quando eu tenho soma ou subtração no numerador e no denominador, eu não posso sair na loucura cortando as coisas. Primeiro que você não é costureiro, nem açougueiro, nem enfermeiro para cortar, médico, não sei, qualquer coisa que corte. A gente cancela, mas também não pode cancelar. Olha aí. Para simplificar, é preciso primeiro fatorar, ou seja, transformar as somas ou subtrações em multiplicações de fatores. Então, eu vou pegar esses caras aqui. Então, veja que esse exemplo ele é diferente do que a gente fez aqui em cima. Tá? Antes de calcular o MDC, eu vou precisar fatorar. Então, eu vou fatorar esse cara aqui todinho. Tá? O que é fatorar? É colocar ele em forma de fatores. Né? Eu vou transformar somas, subtrações e multiplicações de fatores. Eu vou pegar a soma e a subtração e vou transformar em multiplicações. Então, vamos lá.
Olha aí como ficaria. Eu vou explicar devagarzinho para você, no meio de todos esses números. Gente, aqui, ó, somente nesse carinha bem aqui. Quem é o cara que se repete em todos eles? É o 3. Até no 36 é por causa desse 3? Não, porque 36 é múltiplo de 3. Então, em todos eles eu tenho quem também? O 3 e o B, ó. 3B. E 36 é múltiplo de 3 e o B. Então tá bem aqui. Vai sobrar quem, ó? Se eu tiro o 3B daqui, tiro não, né? Coloco ele em evidência, e tiro 3B, né, no caso, o do 36B, e coloco ele em evidência, sobra quem? A quadrado menos A menos 12. Gente, A quadrado menos A menos 12 é quem? É A mais 3 vezes A menos 4. Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui nós vimos lá em fatoração. Também volta na aula. Veja que é importante as aulas anteriores. Você vai voltar lá e procurar sobre fatoração. Fatorando também aqui, ó, vai dar quem? Ó, 2A, mesma coisa, ó, A mais 3, A menos 6. Ok? Isso está lá em fatoração. Aí agora eu vou calcular o MDC. Lembra que é o MDC? O MDC são os elementos comuns que se apresentam nos dois e aqueles que têm os menores expoentes. Gente, quem é que se apresenta nos dois aqui, ó? É o A mais 3, ó. A mais 3, A mais 3. Aqui são diferentes, está descartado. Diferente, está descartado. Diferente, diferente, está descartado. Então, somente A mais 3. Eu vou pegar, então, esse A mais 3, que é o meu MDC, e vou dividir aqui, ó, por esta fração algébrica. Fazendo essa divisão, ó, eu até transformei ela aqui para ficar mais fácil, né? Eu peguei a transformação dela e agora eu vou dividir para ficar bem mais fácil para vocês. Como é que vai ficar? Ó? Cancela A mais 3 com A mais 3, sobra quem? 3B, A menos 4. Mesma coisa aqui, quando eu faço a divisão. Cancelo A mais 3 com A mais 3, sobra 2A, A menos 6. Tudo bem? Isso que a gente viu foi simplificação. Não é difícil, mas eu preciso lembrar desses detalhes do MDC entre polinômios e monômios, e eu preciso lembrar dos casos de fatoração. Então volta, corre lá na aula e verifica de novo isso lá. Continuando. Redução de frações algébricas ao mesmo denominador. O que é isso, professor? Vamos lá. A redução de frações algébricas ao mesmo denominador é feita do mesmo modo que com as frações aritméticas. Ou seja, né, o que é uma fração? Trabalhar com fração aritmética, aquela que era só com números. Né? Quando é que eu usava a redução ao mesmo denominador numa fração lá? É quando eu ia somar ou subtrair com os denominadores diferentes. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, nós estamos vendo esse assunto agora para quando na próxima aula nós formos falar sobre as operações e lá formos falar sobre adição e subtração com frações algébricas, você já saber se os denominadores são diferentes, eu vou ter que calcular quem? O MMC, que é justamente o que a gente vai fazer aqui. Mas existe aí, olha aí como é que a gente faz. Primeiro, a gente extrai-se o MMC entre as expressões algébricas que são denominadores. Divide-se o MMC entre as expressões pelos denominadores de cada fração algébrica dada. E, por último, multiplica-se o quociente assim obtido pelos respectivos numeradores. É aquele negócio que a gente fazia, né? Calculava lá o MMC, pegava o MMC, dividia, né, que seria o meu novo denominador, novo dividido pelo velho, resultado multiplica com o numerador. É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos lá, vamos com calma, para a gente não se perder. Olha esse exemplo aí, ó. Eu tenho 2x, ou 2 sobre x, 3 sobre x mais 1 e 1 sobre x mais 1. Por enquanto, a gente não está fazendo operações, gente. A gente só vai treinar essa redução. Então, eu tenho aí esses 3 monômios e eu quero reduzi-los, né? Essas 3 monômios não, né? Essas 3 frações algébricas, eu quero reduzir elas ao mesmo denominador.
Olha aí, a princípio isso parece bem difícil, mas olha aí o macetezão que eu vou dar para ti. O MMC vai ser isso aí, ó, x mais 1. Mas por que, professor? Olha aí. Dica. Quando estiver difícil obter o MMC, substitua mentalmente a incógnita por números. Olha aí. Eu pensei aí que o x pode ser 5. Tá? E x mais 1 eu posso substituir todo esse termo aqui, ó, x mais 1, eu vou substituir por 6. Quanto é 5 vezes 6? 5 vezes 6 é 30, né? 5 vezes 6 é 30. Logo, o MMC entre x e x mais 1 vai ser quem? O produto entre eles. Então, veja que fica bem fácilzinho. Quando não tiver nada assim muito claro, não dê para você fatorar também, você já substitui mentalmente por número e vê se dá para fazendo a união entre eles, né? A multiplicação entre eles, ok? Então, ó, fazendo assim, o que foi que eu falei para vocês? Você vai pegar aqui, ó, esse cara, o x vezes x mais 1, vai ficar lá, ó, x vezes x mais 1 dividido por x aqui, ó. O x some, sobra quem? X mais 1. X mais 1 vezes 2, 2 vezes x mais 1. De novo, ó, vou pegar esse cara aqui e vou dividir por x mais 1. Cancela x mais 1 com x mais 1, porque se é uma divisão, né? Vai dar 1, então ele some. Sobra quem? Apenas o x. X vezes 3, ó, 3x. Mesma coisa ocorre aqui, ó. X vezes x mais 1 dividido por x mais 1. Cancela também, porque eles são semelhantes e é uma divisão, vai dar 1. Então eles somem. Sobra apenas x. X vezes 1, x. Então, agora eu tenho que aqui, ó, reduzir ao mesmo denominador, mas apareceu também uma nova fração algébrica, novas frações algébricas, só que agora é o mesmo denominador, né? Na verdade, essas novas são o quê? São frações equivalentes, se fossem números reais, ok? Continuando. Se fosse apenas números, isso que eu quero dizer. Outro exemplo aí, ó. Vou tornar essas crianças minhas aqui, ó, esses denominadores, todas essas frações algébricas, em frações com o mesmo denominador. O que a gente tem que fazer? Calcular o MMC. Olha aí, quem seria o MMC? Falei para vocês, né? Se eu, falando agora que o MDC, eu pegava só os comuns e, além dos comuns, eu pegava aqueles que tivessem os menores expoentes. No MMC é diferente. Eu vou pegar os comuns e os não comuns e eu vou olhar para os que têm os maiores expoentes. Olha aí, ó. Se eu olhar para cá, 3, A mais B, 3 vezes A mais B ao quadrado, 5, A mais B ao quadrado, vezes, né, A mais B ao quadrado. Quem são os comuns? É A mais B, isso aí é claro. Isso já está claro para mim. Quem são os não comuns? 3 e 5. Então eu vou pegar todo mundo, ó, e vou procurar os maiores expoentes. No caso é o que tem o 2, é o A mais B elevado ao quadrado. Então foi por isso que ficou aqui, ó, 15A mais B. Continuando. Aí eu vou fazer as divisões, ó. Esse cara aqui, ó, 15 vezes A mais B ao quadrado dividido por 3A mais B. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Só que, olha, eu tirei 1A mais B. Ok? 10A vai ficar. Só que antes era A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado dividido por A mais B, né? É como se eu tivesse uma potência, uma potência de mesma base. Eu ia fazer o quê? Conservar a base e subtrair os expoentes. 2 menos 1, 1. Foi por isso, então, que sobra só A mais B. A mesma coisa ocorre aqui, ó.
15a mais b quadrado dividido por a mais b ao quadrado. Ó. Ok? Aqui, perdão. Aqui. Então, eu vou cancelar o a mais b quadrado com a mais b quadrado, porque vai dar 1, né? Essa divisão. Vai sobrar só o 15. 15 vezes 1, 15. A mesma coisa vai ser feita aqui, ó. Esse 15 também vai dividir por 5, vai dar 3. Só que lá em cima eu tenho a menos b, então vou repetir ele, ó. 3a menos b. Ok? Aí eu venho aqui. A mais b quadrado dividido por a mais b quadrado vai dar 1. Então eu posso cancelá-los. Então realmente sobra só a menos b. Então por isso ficou 3 vezes a menos b. Certo? Então nós teremos então essas novas frações aqui com os seus novos denominadores, né? Com os mesmos denominadores. Então veja que não é algo tão difícil. Agora precisa ter bastante habilidade. Então você tem que treinar. Treine na sua casa. Eu vou passar a atividade. Treine. Procure na internet. A internet é um campo farto para isso. Aproveite seu tempo sobrando para procurar atividades sobre cálculo de MMC e MDC de polinômios, tá certo? Porque na próxima aula nós vamos ver as operações. No mais, queridos, meu muito obrigado. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Se cuidem e vamos para frente, tá certo? Forte abraço.